Bom, o segundo assunto é a formação do Basis. Muita gente pergunta o que é o Basis, como é que se forma, onde vive, se alimenta do que esse tal de Basis? Pois é, porque assim, o preço da soja é formado pela cotação de Chicago, pelo Isso. dólar, principalmente, né? Fora as outras commodities, né? Mais petróleo lá dentro, mas principalmente o dólar e o Basis. O que é o Isso. Basis, como é que ele forma e como é que a gente pode calculá-lo? O basis é uma palavra em inglês que significa diferencial de base, né? Basicamente isso. Ou seja, o preço de referência, por exemplo, vou dar um exemplo do milho mesmo, que tem na B3. O milho na B3 agora, o contrato spot, por exemplo, ele está sendo negociado a R$ 87 agora. Só que você vai liga na sua consultora, na sua trade, na sua cooperativa, quanto que está comprando milho hoje? Ah, estou comprando a R$ 72 a saca. Portanto, o basis da sua região é 87, que é o preço de referência B3, menos o que estão te pagando, 72. Então, nesse exemplo que eu citei, o seu basis agora é menos R$ 15 por saca. E o basis é uma informação extremamente importante. Basicamente, vamos resumir a história? O basis é o famoso ágio. Ou seja, quanto mais gente tiver interessada em comprar um certo produto, mais ele vai ter que pagar em relação ao preço base. Quando tem poucos compradores no mercado ou muitos vendedores para o mesmo ativo, há um deságio, paga-se menos. E o basis, coisa que quase ninguém no Brasil, nos agricultores pelo menos não conhecem, é uma das principais partes, um dos principais componentes, se não o principal componente, que você só pode travar aí na sua cooperativa. Não tem nenhum outro lugar para travar. Pois é, quando a gente diz isso, porque parece que é um preço escrito em pedras, conforme você costuma dizer, né? Não, é um preço férreo. Não, não é. O basis oscila conforme a oferta e demanda do porto, a necessidade de se encher o navio, etc., né? O frete, né? Gasolina, diesel e tal, e a necessidade da sua cooperativa. Como é que a gente faz para controlar o basis? Marcando, né? Como é que estava um mês antes, o ano passado, como é que está o preço, para você ter o controle do basis, que aí você vê a história da oferta e demanda. Se o cara está precisando comprar, ele vai te pagar mais. Então, exatamente. Né? E a gente sabendo disso, a gente negocia melhor, né, professor? Muito melhor, João. Vou dar um exemplo para vocês, né? Quando entra, por exemplo, a safra nos Estados Unidos, entra agora, em outubro, né? Setembro e outubro, tem muita soja no mercado, mas muita soja. O que acontece com o basis no mesmo momento? Despenca. Por quê? Tem muita oferta. Então, se você tentar vender junto com os americanos, você vai ter problema na hora de entregar. E é por isso, inclusive, que se você ligar agora na sua corretora, agora, quero vender soja março 23, maio 23, eles vão pagar isso aqui para você. Por quê? Não tem ninguém comprando. E como não tem ninguém comprando, eles te oferecem o mínimo. Precisou correr, vai ter que receber o que eles ofertam, né?